nacionalidade que nós fazíamos exagerando em 6 meses, hoje está na faixa de 30 meses, Nossa, 2,5. mas é por causa da demanda? Jeremias, em São Paulo, no consulado de São Paulo, existem algo em torno de 500 mil portugueses inscritos. São 500 mil potenciais candidatos a todo dia querer alguma coisa do consulado. Uma Hum, certidão, um traslado de corpo, um uhum. traslado de cinzas, né? Transcrever um óbito, um casamento, uma série de serviços que o consulado faz. Uma certidão, a nacionalidade, passaporte, cartão de cidadão. Ah, São vários serviços. Então são entendi. vários processos e cada um deles tem uma demanda. Só que é muita gente ao mesmo tempo pedindo para um único lugar. Sim. E o consulado é uma das grandes reclamações da nossa comunidade, e eu já fiz várias vezes ao embaixador nosso, que nós temos um cônsul que é embaixador de carreira, né? Ele está no Uhum. papel de cônsul, que já temos um embaixador em Brasília, então não pode ter dois. Então, já várias vezes conversei com ele, várias vezes. E acabei de almoçar, inclusive agora, com o cônsul adjunto, que é o Jorge Marques. Então, o que acontece? Gente, essa é uma grande briga. Por que não aumenta o pessoal? Se não me falha a memória, funcionários do Ministério deve ter, se não me falha a memória, repito, acho que 16 funcionários. Nossa, muito pouco. E tem terceirizados. Ah, sim. Só que não pode passar do número de que tem dos que são do Ministério. Ah, Então tem 16 do Ministério, só pode ter 16 mas aí terceirizados. amarra também, porque para aumentar esses 16 do Ministério, às vezes é mais burocrático, e O amarra governo os. é que tem que autorizar a contratação Ah, e não autoriza. E entendi. não autoriza, porque é custo. Agora, é uma economia que eu entendo meia É, precisa. ruim, para não falar Uhum. pior. Porque, veja, o consulado de Portugal é o segundo consulado em arrecadação no mundo, de grana, de dinheiro. Não é? E eu digo ao embaixador o seguinte: por que não contrata mais gente, Uhum. faria mais atos consulares, arrecadaria muito mais, que pagaria o custo dessas novas contratações e ainda sobraria, Sim. como sobra hoje. Mas o governo não entende assim. E tava vendo que os brasileiros são, acho que, um terço dos estrangeiros em Portugal, né? E agora o presidente português esteve no Brasil, né? A gente está Sim. falando isso em julho de 2022, e me parece que ele acenou também justamente para ampliar a questão do A visto, concessão da cidadania da questão hoje. da cidadania também. Porque hoje é o seguinte: você só pode requerer a cidadania Uhum. se você for até neto. Se Certo. você for bisneto, já não. Ah, Então, até a segunda geração. Da certo. terceira em diante, não. Mas eles estão querendo que vá até a terceira, quarta, quinta. Mas se, por exemplo, sou filho, meu pai nasceu em Portugal, Sim, eu tenho a minha cidadania, meu filho pode ter. claro. O meu neto, a gente tendo a dele, o meu neto não pode ter? Vai poder. Ah, vai Não, poder agora com a mudança. não, não. Já, Já pode hoje. já pode hoje. Veja. Não, neto, mas aí bisneto não. Não, bisneto não. Ah, Mas tá. veja o seguinte: os seus filhos, a sua descendência, ele vai passando de um para o outro sem problema nenhum. O que não pode é o seguinte: o senhor, seu pai, era português, você não é português, seu filho não é português, que é neto. Ele pode ir direto na sua falta, ele requerer cidadania como neto, seu filho. Certo. O filho dele já não poderia. Agora, se ele tiver a cidadania como neto, ele pode transmitir para o filho dele. Aham. Só que, se ele, como neto, não tivesse a cidadania e houvesse algum problema, o filho dele já não poderia ter, porque ele já seria a quarta geração. Mas isso é assim, se um tira, porque assim, pro meu neto eu tenho que ter a cidadania, meu filho depois tira e depois o meu neto, né? Assim, né, se eu não tiver, meu filho não pode ter, não pode Não, tirar, né? não, ele pode se ele for neto. Mas eu tenho Então, que seu pai é primeiro tirar português. Não, a seu pai é minha. português. Como você está vivo, você tem que tirar para passar para ele. Então, tem que tirar para passar Se para você não ele. tivesse, ele tirava como neto. Assim ele Ah, ia como sim. filho. Mas eu estando vivo, eu tenho que ter primeiro para depois passar para ele, não é isso? Sim, sem dúvida. Você não Aham. pode passar o que você não tem. Ah, Não exatamente. tem jeito. Ah, agora faltando um, não pode. Vamos supor, eu morrendo, tendo um filho, e se eu não tinha, ele Ele poderia. pode. Ele Se o pode. seu, se o seu pai, avô dele, Uhum. Então, para ficar claro, o que que mudou? Então,
Não mudou nada ainda. Ah, vai mudar. É um pleito que se tem para fazer essa mudança. Ah, legal. Favorece. É porque eles entendem o seguinte: por que limitar a neto? O bisneto não tem o mesmo sangue do português, não tem? Uhum. Então, assim, eu particularmente, eu não acho que isso é viável, não acho que isso é bom. Porque tem um detalhe. Então, imagina o seguinte, voltando ao que nós falamos. Uhum. Se hoje os filhos já não são tão participativos da comunidade, como serão os bisnetos? Sim. Então, qual é a ideia? Para que ele quer um passaporte europeu? Especialmente como o de Portugal, que é o quinto passaporte mais poderoso do mundo no ranking dos passaportes. Ah, é? Por quê? É o quinto. Existe um ranking Ah, como é que é medido isso? Pelas facilidades e países que ele permite o acesso. O ah, passaporte português te permite o acesso a 182 países sem visto, inclusive Estados Unidos, que é o que todo mundo quer. sim. Então tem gente que pede a cidadania portuguesa para ter um passaporte europeu para poder viajar à vontade para os Estados Unidos, entrar, sair, não tem que passar no Interessante. consulado americano, não tem que fazer nada Acho que disso. você já respondeu a minha outra pergunta. Tirar a nacionalidade portuguesa indicada para quem tem ascendência portuguesa porque, sei lá, o filho vai trabalhar ou estudar lá, ou de qualquer modo é sempre bom ter? Não, eu entendo, Jeremias, que é uma grande herança que você Uhum, pode deixar para os seus filhos, seus netos. entendi. Porque, veja, voltando, o mundo hoje está tão globalizado Sim, que a meninada que vem vindo aí, com toda a inteligência que tem, sim. eles querem sair para fora, eles querem ir para outros países, trabalhar, estudar e tudo mais. Vou te dar um exemplo, eu tenho uma neta de 13 anos, vai fazer tá para fazer 14. Uhum. Jeremias, ela fala assim, com 16 eu vou mudar para Boston. Por que Boston? Porque eu estive pesquisando, olhando, vendo, lá é legal, eu quero estudar lá. Veja, ela tem 13, ela já está dizendo que com 16 ela vai para Boston. Que Pode legal. mudar alguma coisa? Sim, mas eu estou dando exemplo, eles querem ir para fora. E Uhum. claro, que com passaporte europeu, você tem muito mais acesso a tudo.